O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Natividade, que seja bendito o ventre de Nossa Senhora, que nos concedeu este corpo que dá a vida, que nos concede a verdadeira vida, Zoé, a vida eterna. Bendita seja para sempre Nossa Mãe Santíssima, porque nos concedeu este grande bem. Através dela, o Senhor também nos concedeu este dom, que é a Eucaristia. O corpo que nós comungamos é um corpo que foi gerado no ventre de Nossa Mãe Santíssima. A Eucaristia que nós comungamos foi gerado ali no ventre de Nossa Senhora. Por isso, nós também devemos render graças a Deus, por ter nos dado Nossa Mãe Santíssima, que nos concedeu este bendito fruto do seu ventre. Veja, nós então chegamos no cume, podemos dizer assim, do Sermão da Montanha. Foi uma subida, foi como que uma subida, né? Primeiro, o pão que desce do céu, que vem para dar vida ao mundo, essa vida divina que está unida a uma humanidade, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Essa vida divina que vem até nós, por causa de uma kenosis, um esvaziamento de si. Cristo Jesus, habitando em condição divina, não fez do seu seio ao Pai uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a nossa condição, tomou a nossa carne, podemos dizer assim. Então, assumiu a nossa condição de escravo. E depois, na cruz, se fará menos que um homem. Então, primeiro, este pão que desce do céu, o verdadeiro pão do céu, não simplesmente um maná, mas o verdadeiro maná que vem do céu, vem para dar vida, vem para nos conceder essa vida, gerar em nós uma mudança na nossa alma, uma espécie de organismo espiritual, e isso acontece no batismo. Nós então somos alimentados por esse mesmo pão, por essa mesma palavra, somos alimentados espiritualmente. E então, uma vez alimentados espiritualmente, esse Cristo também se dá a nós sacramentalmente, na Eucaristia. E os judeus então ficam perplexos. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Eles nem falaram aqui da parte de beber o sangue. Veja, tocar o sangue de alguém para o judeu é se tornar-se impuro. Então, pela lei, nem se podia tocar no sangue de alguém. Veja, o Senhor diz: é preciso beber do sangue do Filho do Homem. No sangue está a vida, no sangue está a vida. Então, o Senhor aqui deixa muito claro: em verdade vos digo.
É isto que está sendo dito mesmo, é para ser entendido desta maneira mesmo. Tanto é que depois não tem uma explicação de Jesus para os seus discípulos. Nós vamos acompanhar amanhã, na leitura, do texto de sábado pela manhã, nós veremos que não tem uma explicação. Olha, peraí, deixa eu explicar para vocês a metáfora que eu fiz, deixa eu explicar para vocês a parábola que eu fiz, como é o caso lá, o semeador saiu a semear a sua semente. Senhor, explica-nos aquela parábola, Senhor, explica-nos isso aqui. Não tem isso depois, é desse jeito aqui mesmo, é para ser entendido dessa maneira. E quem não concordar com isso e quem não crê nisso, pode ir embora, simples assim. Eu estou dizendo o que o Cristo disse para os seus 12 apóstolos. Vocês também não querem ir embora? É o que nós vamos escutar na leitura de amanhã. Não vamos antecipar as coisas. Mas veja, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A Zoe, não é simplesmente essa vida. Essa vida você nutre com outro pão qualquer, Hoje é sexta-feira, a gente não come carne, mas nos outros dias você come carne, você se alimenta de ovos, enfim. Essa vida bios, nós temos aqui, nós alimentamos com isso. A vida que nos foi dada no batismo, nós alimentamos com a palavra de Deus, com as verdades da nossa fé e com a Eucaristia, que toca a nossa carne, que toca, de fato, o nosso corpo. E vai se tornando, veja, não é que a Eucaristia se torna nós, ela vai se transformando em nós. No caso, a Eucaristia deve fazer o contrário, deve acontecer o contrário. Ao comungarmos, nós devemos nos tornar aquele alimento que recebemos. Então, veja, se no alimento normal, o alimento se torna, a gente se transforma em nós, os nutrientes são digeridos e tudo mais. Na Eucaristia é o contrário que acontece. Se nós temos as disposições, é claro, como já falamos nas homilias dos dias anteriores. Na Eucaristia é o contrário, é você que deve ir se transformando, mudando no alimento que você recebe. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O Senhor diz: quem se alimenta de mim e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você vê, mais uma vez São João vai fazendo essa coisa. Nosso Senhor aqui no discurso ele repete, quem come, aí ele diz uma coisa, depois ele repete isto e diz, acrescenta algo. Então no início ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, a vida eterna. E agora ele vai dizer de novo: quem se alimenta da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Então acrescenta algo mais: permanece no Senhor, e eu nele, e o Cristo em nós. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Agora acrescenta uma outra coisa: nós precisamos viver por causa dele. Uma vez que nós comungamos, nós devemos viver por ele. Viver por ele não somente no sentido de que esse alimento nos dá força para viver, para o combate espiritual, mas também no sentido de que nós precisamos trabalhar para receber esse pão. Então é o duplo sentido. Você, por exemplo, quando sai para trabalhar, você sai em busca do pão material. Esse pão material te alimenta e isso torna possível você continuar saindo para trabalhar. E aí você sai também para trabalhar por causa dele, para trazer o sustento para a sua casa, para a sua família. Veja que é a mesma lógica aqui. Nós vivemos por ele e por causa dele. Ou seja, nossa vida espiritual é alimentada por este pão e nós devemos trabalhar por este pão. Aí a gente lembra lá do início do discurso: trabalhai, esforçai-vos, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. O Senhor dá-nos sempre deste pão, precisa trabalhar também por ele. E como que nós trabalhamos por ele? Bem, nós trabalhamos por ele começando, nos esforçando para permanecer em estado de graça. Todo dia, caro católico, você deve enfrentar essa jornada do herói, podemos dizer assim. É a jornada do bom combate da fé, de permanecer nessa amizade com Deus. Essa jornada aqui é repleta de adversários. Às vezes você mesmo é seu próprio adversário, você mesmo se sabota, como o povo gosta de dizer, Mas veja, eu preciso trabalhar por este pão, preciso me esforçar por ele, para, por exemplo, quando eu chegar no final deste dia, aí você vem para a missa,
E aí você entra na fila da comunhão. Você trabalhou por este pão hoje? Você lutou por ele? Lutou para permanecer unido a ele, para então comungar e ser fortalecido por ele? Percebe essa lógica, né, que o Senhor coloca aqui, né? Então, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Se eu gosto tanto assim de comungar, se eu me importo tanto assim com a comunhão, eu preciso lutar por essa Eucaristia. Eu preciso lutar por ela, eu preciso batalhar. Se eu tenho vícios a combater, pois então, meu irmão, este é o seu adversário a ser combatido. Esse é o seu trabalho diário. E é só hoje, tá? É só hoje. Não é, nossa, a vida inteira. Hoje. É um pouco o PHM, né, da Canção Nova. Né? Então, por hoje não vou pecar. Tá, vamos por uma ótica um pouco positiva agora. Por hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar por este pão. Hoje eu vou fazer por merecer esse pão. Não que a gente mereça lá muita coisa, né? No fim das contas é dado, é doado, é dom de Deus. Mas Deus, veja como Deus é bom. Ele permite, Ele nos dá essa graça de merecer de alguma forma. Nós batalhamos por este pão. E esse dia que passou, como é que foi? Você rezou? Você não rezou? Você caiu, perdeu a paciência? O que aconteceu? Meu filho, essa é a sua jornada do herói. E ela acontece todos os dias. Chesterton dizia que cada dia, né, o bom católico precisa como que andar numa corda bamba, né, para não pender, não cair nessa grande batalha que é entre o bem e o mal. Os três inimigos da alma: o corpo, né, a carne no caso, né, nosso homem velho, né, o mundo e o demônio. Os três inimigos da alma. Precisamos combatê-los diariamente. Qual é o trabalho para que você mereça este pão? Qual é o trabalho? Combater o bom combate da fé, completar a corrida, guardar a fé, como diz São Paulo. Então, ao chegar o final do dia, nós entramos então na fila da comunhão. Não porque nós somos grandes guerreiros, vencedores, mas porque o Senhor, com a sua misericórdia, nos auxiliou e conseguimos passar por esse dia, fazendo o melhor que podemos. Com o auxílio do nosso anjo da guarda, com o auxílio de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, com as graças que Deus vai enviando, mas sim, também com o nosso esforço. Começa o dia, pois, amanhã, a partir de amanhã, comece assim, rezando e fazendo esse bom propósito, para chegar no final do dia você merecer, de alguma forma, nem que seja um pouquinho, merecer um pouquinho, né? Fez esse esforço, né, de merecer este pão. Viverá por causa de mim. Viva por causa desta Eucaristia. Viva por causa de Cristo. Viva através dele e por causa dele. É por isso que é por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por Ele, com Ele e nele. Essa é a nossa oblação diária. Essa é a nossa jornada do herói diária. Como naqueles filmes em que o herói tem que inicia ali sua jornada e vai atravessando várias adversidades, às vezes cai, mas levanta e continua até enfrentar o inimigo final e, né, tudo termina bem. Essa é a jornada diária de um bom católico, que procura ser fiel a Deus no seu cotidiano, vai ali santificando no seu cotidiano. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Acabou. Eles desceram ao Sheol. Foi isso que aconteceu com todos eles. Desceram ao Sheol e estavam lá esperando o quê? Exatamente este pão que desceu do céu. Desceram ao Sheol e esperaram este Messias. Aquele que come este pão viverá para sempre. O Senhor dá esta certeza. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Este é o ensinamento. Amanhã nós vamos ver as consequências deste ensinamento. Nós vamos ver como que as pessoas se escandalizaram com este ensinamento. Nós não devemos de forma alguma nos escandalizar, pelo contrário. Deve ser sinal de grande alegria para nós. Veja, nós escutamos das próprias palavras do Cristo. Claro, límpido. Mais claro do que só se desenhasse, né? Como a gente gosta de brincar. Mas para além disso, nós ainda temos os apóstolos ensinando que este pão é
realmente o corpo de Cristo. Nós ainda temos os sucessores dos apóstolos, né? Por exemplo, São Justino, que na verdade era leigo, né? Mas é um santo ali do primeiro século, né? Escrevendo ao imperador, explicando: olha, este pão nós comemos não como significando ou simbolizando, nós o comemos como sendo realmente o corpo de Cristo. E assim o ensinamento da igreja permanece, escandalizando a muitos que não têm fé, escandalizando a muitos que, ao ouvirem isso, não percebem o grande dom que Deus nos deu através da Eucaristia, ou seja, Ele mesmo, sua própria vida. Enfim, que nós agradeçamos a Deus todos os dias esta Eucaristia que nós comungamos, façamos todos os dias a nossa jornada do herói, né? Para merecer este pão, para merecer nem que seja um pouco do nosso esforço, este pão, evitando os pecados mortais, procurando crescer na virtude, procurando corresponder à graça que Deus nos dá todos os dias, todo santo dia. E que também nós bendigamos a Deus por nossa Mãe Santíssima, porque este corpo que nós comungamos veio do seu ventre santíssimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.